Alô? Agora. Perdão. Então, vou começar de novo. Vou zerar meu tempo aqui, porque hoje eu tenho que me controlar. Bom dia a todos mais uma vez. A gente vai dar continuidade hoje ao estudo do livro de Daniel. E a gente vai buscar aqui aprender um pouco mais. Hoje a gente ainda tem revelações, a gente ainda vai ter visões, mas ainda não a explicação da visão. Então não percam a próxima aula. Hoje é só a preparação para a próxima aula, tá? Então, eu queria começar orando e pedindo a Deus para guiar o nosso estudo hoje. Pai amado, obrigado, Senhor, pela Tua mão sobre a história. Obrigado, Senhor, também porque Tu permite que a gente faça parte dela e que a gente, compreendendo mais de Ti, Senhor, podemos entender melhor o que está por vir, a partir do que já aconteceu e que foi revelado através dos Teus profetas. Assim que oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, então o cenário que a gente tem agora, a gente já viu Daniel e seus compatriotas, né, sendo levados para a Babilônia. A gente já passou por um reinado de Nabucodonosor, por Assuero, e agora a gente já teve a invasão da Babilônia pelos persas e medos, e a gente já está no início desse novo governo, né? Daniel já tinha nessa época 85 anos, e a gente tem já, nesse momento, o povo de Israel começando a retornar para sua terra natal, para Jerusalém. Então, a gente estava no 3º ano do reinado de Ciro, e ele tem um decreto onde ele autoriza os judeus a retornarem para Israel, se cumprindo aquela profecia que Daniel já tinha visto dos 70 anos. Né? Então, 70 anos já tinha se passado de cativeiro e o povo começa a retornar. Então, Daniel, com 85 anos, ele não segue essa viagem, ele permanece na Babilônia, e a gente começa a ter o nosso primeiro aprendizado aqui nesse ponto. Então, diante desse cenário, o que era um sonho, o que era uma revelação, que Deus deu a Daniel, falou, vocês vão passar 70 anos no cativeiro e depois vai retornar. E Daniel orando e jejuando por isso, mas quando chega no momento do retorno, Daniel decide não ir. E Daniel, com 85 anos, esse é um peso, ele teria que fazer uma viagem em torno de 1.500 quilômetros, e não seria 1.500 quilômetros de avião, né? Nem de carro, nem de ônibus confortável, era na estrada. Tinha algumas estradas, a gente ainda não está no governo romano, né, que Roma construiu muitas estradas com pedra, e a pavimentação, né, a gente era estradas precárias, então seria uma viagem longa e penosa, né, para uma pessoa de 85 anos. Somada a essa questão física da condição de Daniel, a gente tem também o fato de que Daniel era uma pessoa influente. Daniel, ele foi reconhecido pelos reis que passaram, e mais uma vez, com um novo governante, Daniel se vê como uma pessoa influente, ao ponto de convencer o novo governante a fazer um decreto permitindo que o pessoal de Israel retornasse, né? E aí fica a primeira lição para a gente. Qual é essa lição? Né? Que assim, nem todos vão ser chamados para ir. Na obra do Senhor vão ter aqueles que ficam. Né? Então, a gente pode ser utilizado na obra de Deus, tanto sendo enviado, quanto ficando. Neste caso de Daniel ficou. A gente sempre imagina assim, eu tenho que enviar um missionário, eu tenho que propagar a palavra do Evangelho. É verdade. Mas algumas pessoas ficam
nos jargões de hoje, né, no background, né, no backstage, fica fazendo a parte de suporte, de preparar a estrutura, de conversar, de negociar, de permitir que aquelas pessoas que estão lá à frente desenvolvam o seu trabalho. Então era isso que a gente tinha, era esse cenário, né, um grupo que já tinha avançado com Zorobabel para Jerusalém e iniciar a reconstrução do templo, iniciar a reconstrução do templo, com dificuldades, com o povo que tinha ficado lá, os samaritanos, sendo contrário, e Daniel ficou na articulação. Então Deus usa a cada um de acordo com o projeto dele. Então, para os jovens que às vezes pensam assim, eu tenho que ser missionário na Ásia, eu tenho que ser missionário na África, eu tenho que ir lá pregar nos lugares mais ermos do planeta. Nem sempre Deus vai ter esse projeto para a sua vida. Beleza? Os jovens aí que estão bem atentos, eu estou vendo ali, estão converseiro só, né? Bom, então vamos lá, vamos começar a abrir a palavra de Deus, né? Lá em Daniel 10, versículos 2 e 3. Então, no versículo 1 ele faz essa apresentação, que era o terceiro ano do reinado, e a partir do versículo 3, a partir do versículo 2 a gente tem: naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei, e não usei nenhuma essência aromática, até se passaram 3 semanas. Bom, Daniel estava distante e ciente da situação de rejeição e dificuldades que seus irmãos estavam passando em Jerusalém. E ficando lá na Babilônia, ele tinha essas notícias e, triste, ele iniciou um jejum. Então, esse jejum de 3 semanas, ele se abstém-se de manjares desejáveis, carne, vinho, óleos aromáticos, por 21 dias. Não é um jejum absoluto, é um jejum de algumas coisas que lhe trariam prazer, mas era uma abstinência parcial, o que refletia a sua dor, a sua tristeza. Então, aqui a gente já começa a aprender mais coisas com Daniel, né? Sem iguarias finas, sem carne, sem vinho, esse era o jejum de Daniel. Não é como o jejum que a gente vê no Novo Testamento, que Jesus passou 40 dias sem comer, né? Era um jejum parcial de prazeres, né? De coisas que lhe trariam alegria. E no jejum bíblico de Daniel, não foi uma moeda de troca. Daniel usava o jejum para se aproximar de Deus. Não era uma barganha transacional, onde ele ia arrancar favores de Deus. Pelo contrário, o jejum, por si só, ele não vai trazer... O jejum não produz espiritualidade por si só. Ele é um sinal de quebrantamento de Daniel diante da situação. E esvaziamento dele, para ele buscar ao Senhor. Hoje a gente vê algumas campanhas, né, de jejum e que prega que assim, se você jejuar, você vai ter do Senhor, numa nítida barganha, né? Ensinando a fazer barganha com o Senhor. Jejua e ora e pede ao Senhor que Ele vai te atender. Onde, na verdade, o que a gente vê é o jejum tirando o foco de prazeres da vida e se voltando para o Senhor. Ele se ajoelhava e orava e se abstinha de carne, vinho, coisas que lhe alegraria a alma, né? Então, deixa eu passar aqui, próximo. Aqui. Bom, um detalhe interessante desse jejum de Daniel é que ele aconteceu no período pré e durante a Páscoa judaica, né?
que não fica tão evidente quando a gente está lendo o texto, vamos ler aqui, porque a gente não é tão apegado a esse calendário judaico, né? Mas no versículo 4 diz assim: no 24º dia do primeiro mês, estava eu em pé junto à margem do rio Tigre. Quando a gente pega esses últimos 7 dias e faz a conta do 24º dia, isso coincide, essa última semana, com a semana exata da Páscoa judaica, né? Então, Daniel iniciou o seu retiro no dia 3, fazendo as contas de trás para frente, no dia 3 do primeiro mês de Nissan, e terminou no dia 24. Isso significa que a Páscoa, no dia 14, e as festas dos pães asmos ocorreram exatamente no meio de seu luto, de seu jejum. Enquanto o povo celebrava a alegria da libertação do Egito, Daniel chorava em luto por ver a ruína espiritual de Israel, que estava buscando se reerguer. Então, esse é um detalhe que realmente só quem parar e examinar a questão da cultura judaica vai conseguir perceber. E já tem também um pouco da sombra do que era o Antigo Testamento, né? Que Deus vai montando as pecinhas assim, vai deixando dicas, né? Eu achei isso bem interessante, assim. Realmente o comentarista que a gente consultou, Zambelli providenciou para a gente o material de Reinaldo, né? Que ajuda a gente a entender isso aí. Então, seguindo aqui, deixa eu ver se eu estou no tempo. Então, agora a gente vai começar a enxergar as visões de Daniel. Então, eu queria pedir a um dos adolas aí para ler Daniel, capítulo 10, versículos 5 e 6. E pode ser Ari ou Fernando. Abre lá, depois que os adolas lerem, abre, por favor, em Apocalipse, capítulo 1, versículos 13 e 16. Obrigado. Bom, então a gente tem, na visão de Daniel, essa descrição de um homem glorioso, e a gente vê uma descrição muito semelhante de um homem também glorioso, lá em Apocalipse. Bom, cliquei errado aqui. Então, voltando aqui para um quadro comparativo, né? Então, o que a gente vê de semelhança nessas duas representações, né? A gente tem, em Daniel, a gente vê um homem, e lá em Apocalipse, alguém semelhante ao Filho do Homem. Esse é um termo Filho do Homem utilizado para o Messias, né? Na cintura, em Daniel, a gente lê que o homem utiliza um cinto de ouro puríssimo. Em Apocalipse, novamente, um homem com um cinturão de ouro. Os olhos, como deixa eu aumentar aqui, está muito pequenininho aqui para mim aqui. Os olhos como tochas acesas, e lá em Apocalipse como chamas de fogo. Nos braços e pernas, lá em Daniel a gente tem a descrição como reflexo de bronze polido, lá no Apocalipse como bronze numa fornalha ardente. A visão de João, né? Na visão de Daniel, a voz como o som de uma multidão. Lá em Apocalipse, a gente tem a descrição de João como um som de muitas águas. E a relação a reação do profeta, né? De Daniel foi cair sem forças, com o rosto em terra. A reação de João, cair aos seus pés como morto. E aí, claro, fica de imediato a pergunta, né? Quem é esse homem? Quem é esse homem? Com essas descrições tão semelhantes. E aí? Não tem medo não, pode falar, viu? Em Apocalipse eu acho que é fácil, né? Apocalipse é Cristo. Eu diria que certamente, eu não vejo outro que não seja Jesus, né? Na descrição da. Mas em Daniel,
São dois muito parecidos, né? Bom, pessoal, esse é um ponto que não existe um consenso, né? Nos materiais que a gente utilizou, a gente tem pelo menos duas vertentes que a gente pode classificar como honestas, né? Assim, não sem forçar muito a interpretação, né? Então, a primeira é de que em Daniel a gente tem uma aparição pré-encarnada de Jesus, o Filho de Deus, devido ao paralelismo, né? As descrições são muito próximas uma da outra. E a segunda interpretação é de que a gente tem, na visão de Daniel, um anjo de alta patente, né? Seria um mensageiro de Deus, mas que não seria o Filho do Homem. Por quê? Porque a gente vai ver depois que esse mensageiro, para que ele chegasse até Daniel, ele precisou da ajuda de Miguel, que era o príncipe dos anjos, né? O arcanjo, né? O de chefe, de coordenador, igual tem o arquiteto, né? O coordenador dos técnicos. Então, fica difícil a gente, eu diria na minha visão, né? Na minha interpretação, de que assim, não cabe, né? Se ele precisa da ajuda de outro, não poderia ser Jesus, que é o Filho do Deus e o próprio Deus. Então, esse detalhe de que esse homem glorioso da visão de Daniel não seria Jesus, eu não vou colocar a gente não, porque vocês podem ter outra interpretação, mas eu realmente fiquei convencido de que não dá para ser Jesus, porque ele só chegou até Daniel com a ajuda de outro. Então, assim, Jesus seria superior, claramente, né, a qualquer um que se colocasse diante dele, a não ser que ele não quisesse, né, como foi o caso lá em Pilatos. Bom, então, e para a gente harmonizar isso aí, como é que os teólogos, os estudiosos tentam harmonizar essa visão de Daniel com Apocalipse, né? Já que tem descrições tão semelhantes, né? A solução que é apontada pelos estudiosos é que, na visão de Daniel, a gente tem duas pessoas nessa cena. O ser majestoso, que a gente, com essa descrição dos versos 5 e 6, ele seria o Senhor. Então, Daniel viu a Jesus, mas o ser que chegou até Daniel seria um outro. Então, ele viu a Jesus, mas não foi esse mesmo que ele viu que falou com ele, que a gente vai, na sequência, a gente vai ver que esse anjo chega para falar com Jesus, né? E que é ajudado por Miguel. Então, Daniel tem uma visão, ele descreveu a visão que ele teve, e depois ele passa a descrever outra parte da história, que é quando o anjo chega para conversar com ele. Então, essa é a forma que é harmonizado, né? Esse aparente conflito, né? Então, esse aparente conflito é harmonizado dessa forma. Se a gente entender que Daniel teve a visão, ele viu o Filho do Homem, e depois ele passa a contar um outro pedaço da história. O que é bem razoável quando a gente está falando de profecias, né? Nem sempre a profecia ela sai linear e com todos os detalhes. Daniel tem sua profecia, que isso aqui é o preparo para o capítulo 11, a gente vai ver que Daniel detalha profecias a um nível que os historiadores até recusam que Daniel tenha sido um profeta. Na verdade, ele só descreveu o que aconteceu, de tão preciso que é a profecia. Mas isso a gente não consegue verificar nesse ponto, né? Certo? Então, vamos dando sequência à leitura. Deixa eu ver como é que eu estou no tempo aqui. Ainda estou no tempo. Hoje eu estou disciplinado. Então, dando continuidade, Daniel 7:9, eu vou ler. Então, somente eu, Daniel, tive a visão. Os que me acompanhavam nada viram, mas foram tomados de tanto pavor que fugiram e se esconderam. Assim fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão. Fiquei sem forças, muito pálido e quase desfaleci. Então eu o ouvi falando e
ao ouvi-lo, caí prostrado com o rosto em terra e perdi os sentidos. Então, interessante, né? Apesar de não terem visto, eu fico tentando fazer a cena aqui na minha mente, não viram a visão que Daniel teve, mas ainda assim ficaram apavorados e se esconderam. Imagino que Daniel, como é que seria? Uma convulsão? Seria algo que assustou? Um espasmo? O que assustou aqueles homens, né? A Bíblia não fala, né? Então, da Bíblia não fala, a gente se cala, né? Assim, né? A gente não... Mas a gente fica realmente nessa questão. Assim, caramba, como é que o pessoal não viu e mesmo assim ficou apavorado, se escondeu, não viu a visão, mas algo aconteceu. Alguma reação de Daniel fez com que aqueles homens tivessem temor, né? E outra coisa interessante é a reação de Daniel diante da visão. Diante da visão, Daniel, ele cai, ele empalidece, ele fica com medo, ele quase desmaia diante da glória que ele estava vendo, né? E aí a gente tira mais uma importante lição contra o que a gente vê, que se opõe ao que a gente vê ultimamente, né? Ultimamente a gente, e eu já tenho um pouquinho mais de anos que os meninos ali que são novos, o pessoal mais veterano aqui também já deve ter escutado isso. Eu tive uma visão. O Senhor me mostrou. E é interessante, né? Porque nos relatos dos homens de Deus que tiveram visão, que a gente tem na Bíblia, esses homens que viram a glória de Deus, eles não se colocavam numa posição de superioridade como a gente escuta que alguns ditos profetas contemporâneos nossos que têm visões, eles se colocam até numa posição de orgulho, né? De que assim, eu tive a visão, o Senhor me falou, o Senhor me revelou, e ficam orgulhosos. Pelo contrário, né? No caso dos homens de Deus que estão na Bíblia, Moisés, quando chegou próximo do Senhor, ele também se ajoelhou e não conseguia ver a glória de Deus. Isaías, Ezequiel, Daniel, João, todos esses, quando estão diante da glória de Deus, eles não têm nem força, eles caem. Então, esse aprendizado é importante para a gente. Quando escutar alguém dizendo, eu tive uma visão, é para se pensar, rapaz, que tipo de visão você teve, né? Quem realmente se revelou a você? É coisa da tua cabeça ou você viu a pessoa errada? Porque não é o que a gente encontra na palavra do Senhor. Pessoas que veem a glória de Deus e não precisa nem ser a glória do próprio Deus, mas algo que vem de Deus tão poderoso faz com que você se reconheça como algo inferior. E sem força. E é sempre algo quase... Isso. É algo que chega para amaciar o seu ego, né? Dizem que não é legal falar desses casos próprios, mas eu vou dizer alguns que aconteceu comigo, se vocês quiserem depois compartilhar. Já teve pessoas que chegou para mim assim, você é uma pessoa muito iluminada, eu estou vendo um anjo do seu lado. Eu falei, que bom. É sempre para amaciar o ego. Outro chegou e falou assim, você vai ser alguma pessoa muito importante na sua profissão, você vai ser muito bem realizado. Eu falei, não, mas eu já sou bem realizado na minha profissão. Não, mas vai ser mais do que você imagina. Eu falei, então tá ótimo. Assim, essas profetas, ou como a gente às vezes coloca no termo pejorativo, né? Essas profetadas, elas costumam vir no tom de amaciar o seu ego, de te elogiar, de colocar numa posição que assim, rapaz... Tem que ter cuidado, né? Igual Jesus falou assim, afasta-te de mim, ô Satanás, está querendo me desviar? Porque se eu me envaideço, eu vou correr o risco de achar que realmente eu sou especial, quando na verdade eu não sou na medida que estão colocando, né? Deus certamente nos ama e quer o nosso bem, mas tem a medida certa, né? Então a gente não pode ser ingênuo e cair nessas profetadas.
O dom do Espírito de administrar, né, fica todo esquecido, né? Parece ser algo humano, né? Mas a gente tem na lista dos dons, naquela, que eu acredito que até são mais do que aqueles, né? Mas naquele conjunto ali tem lá que é o dom de administrar. E é um dom do Espírito. E a olhos humanos seria meramente humano, né? Não estaria por trás do dom de administrar alguma direção divina, como foi o caso de Daniel, como foi o caso de José. Então, esses homens tinham dons para administrar, né? Daniel, José, Abraão, né, que tinham muitas terras, assim, não conseguiriam ter construir o que construíram se não fosse a mão de Deus sobre eles, né? Então, tem alguns dons que ficam transparentes a olhos humanos. Vamos lá. Então, continuando nossa leitura de Daniel, Daniel, capítulo 10, versículos 10 e 12. Quem pode me ajudar? Bom, então, nesse trecho a gente tem Daniel sendo chamado de homem muito amado. Daniel é chamado de homem muito amado 3 vezes. Nos versículos 11, no versículo 19, e ele já foi chamado de homem muito amado também no capítulo 9, versículo 23. A segurança e o amor de Deus na vida do crente fiel, ele gera um ciclo virtuoso, né? De sustento e santidade. Porque eu sei que o Senhor me ama, eu sei que o Senhor cuida de mim, então ainda mais vou buscar amar ao Senhor e retribuir a vontade do Senhor e vou me afastar daquelas coisas que não agradam ao Senhor. Em Cristo, nós também somos declarados amados de forma inabalável, né? Então, vamos ler isso lá em Romanos. Quem pode abrir para mim isso lá em Romanos, capítulo 8, versos 38 e 39. Então, Paulo nos alerta disso, né? E Paulo era um perfeito manejador da palavra. Paulo conhecia Daniel certamente. E, inspirado na sombra do Antigo Testamento, ele traz essa revelação para a gente. Não tem potestade, não tem principado, não tem nada que vai poder nos separar do amor de Deus, porque Ele nos ama. Então, está bem claro para a gente de que aquele amor de Deus que Deus tem com Daniel, Ele também tem com seus outros filhos. Então, ele ouviu desde o primeiro dia, né? Desde o primeiro dia, o Senhor ouviu a oração de Daniel. Daniel começou a orar, e quando a oração de Daniel, que se humilhou e orou, Deus imediatamente despachou dos céus a sua providência. A demora de 21 dias para o mensageiro chegar até Daniel não foi descaso ou surdez ou indiferença de Deus. Aqui surgem às vezes algumas doutrinas, alguns ensinos até certo ponto distorcidos, né? Tem um dos teólogos, né, que foi base para o nosso estudo. Ele chega a dizer que Daniel orou durante 21 dias, né? Ele chega a dizer que se Daniel tivesse parado de orar no 20º dia, nada teria acontecido. Eu falei, mas como? Se Deus mandou o cara desde o primeiro. E aí começa a se construir essas teologias de batalha espiritual, né? De que você tem que lutar contra o invisível, contra os demônios e tem que fazer uma série de coisas. E a sua oração tem que ser contínua. De fato, a gente tem diretrizes e ordenanças de Deus que a gente ore sem cessar, que ore em espírito, que a gente não desanime. Mas a oração não é porque a gente vai convencer a Deus, mas é para que a gente não tire os olhos de Deus. A motivação não é convencer a Deus, não é dar um cutucão. Ei, não esqueça de mim não, viu, Senhor? Como se as minhas muitas repetições, como disse o Senhor,
servisse de alguma coisa. São vãs repetições, né? Não seriam vãs repetições, mas a oração é a maneira que Deus instituiu, é a forma como Deus ordenou que a gente se mantesse unido a Ele. Foi a forma que Deus criou, de nos mantermos unidos a Ele, é na oração. E aí vai se juntando ao jejum, onde eu paro de olhar para os meus prazeres e passo a focar em Deus. Porque é muito difícil você estar no meio de alegrias terrenas e você não voltar seus olhos para a alegria terrena, né? E Jesus é interpelado com isso pelos religiosos da época dele. Por que os teus discípulos não oram, não fazem jejum? Jesus diz, vai chegar o dia que eles vão fazer, mas não é certo que o homem jejue quando está do lado do noivo. Ou seja, está do lado do noivo, se preparando para o casamento e vai jejuar, não, meu amigo, vai ter tempo. Em outro momento vai ter jejum e oração. O momento agora não é de jejum e oração. Então, essa questão da batalha espiritual que é pregada e que coloca a gente numa posição que não foi a posição escolhida por Deus, a gente também deve ter atenção, para não cair nesses erros. Vamos lá, então, agora a gente vai entrar onde a cortina dos céus começa a se abrir, né? Como é que as coisas acontecem no céu e que a gente não está vendo aqui, né? Qual é esse conflito celestial que existe e que a gente não vê. Então, lá em Daniel, capítulo 10, verso 13 agora. Eu vou ler, certo, pessoal? Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Então Daniel orou, o mensageiro está explicando para ele, desde o primeiro dia, a sua oração foi ouvida e Deus me enviou, mas eu fui segurado. E aí veio Miguel e me ajudou, porque eu estava sendo detido pelos reis da Pérsia, os príncipes da Pérsia, como tem algumas outras versões. Então, o texto nos revela que a história não se move apenas por forças econômicas, políticas ou geopolíticas terrestres. Há uma realidade espiritual ativa nos bastidores. Os anjos de Deus e as potestades do mal travam uma batalha celestial para influenciar a corte da Pérsia em relação à restauração de Jerusalém. O diabo quer atrapalhar. Mas não é ele que define o rumo da história, né? O nosso Deus define, né? Então, quem é esse príncipe da Pérsia? O que é relatado não se trata de um monarca, um rei humano. Nenhum homem terrestre pode reter um anjo por 3 semanas. A gente tem também na palavra do Senhor que isso é bem claro. Em termos de força física e poder, um anjo é superior a gente. É uma potestade espiritual, é um ser espiritual que exerce influência sobre a corte da Pérsia para impedir os planos de Deus em relação aos judeus. E aí a gente tem Miguel, o protetor, descrito como um dos príncipes supremos. E alguns textos chamam de arcanjo, né? Enquanto na terra o povo de Israel parecia insignificante e desamparado perante o império da Pérsia, nos céus eles tinham o arcanjo Miguel, designado para sua guarda especial. A gente tem 5 menções de Miguel na Bíblia, né? Aqui em Daniel 10, 13, em Daniel 10, 21, como príncipe protetor, em Daniel 12, 1, o grande príncipe do tempo de angústia, lá em Judas, no Novo Testamento, disputando o corpo de Moisés, e em Apocalipse 12, 7, liberando a vitória sobre o dragão. Então, a gente tem essas 2 figuras que aparecem aí. E em cima desse
desse cenário descrito assim, nesse único versículo, né? Alguns líderes criam toda uma estrutura de batalha espiritual. Fala o que não está sendo dito. Então, são os demônios territoriais, e aí você tem que orar, e tem nome, isso, e toda uma hierarquia. Bom, a gente vai ver mais adiante que é um fato que existem disputas celestiais, mas onde que a gente se encaixa nessa disputa? Qual é o nosso papel? O que que Deus pediu? O que que Deus coloca para a gente? Então, diante desse cenário, o que que Daniel não fez, né? O que que Daniel não fez? Mas antes do que Daniel não fez, o que que Daniel fez, né? Daniel, ele orou, ele jejuou e ele se humilhou diante do Senhor. Foi isso que Daniel fez. Daniel orou, jejuou e se humilhou diante do Senhor. E agora, o que que Daniel não fez? Daniel não fez um mapeamento espiritual do território da Pérsia. Daniel não fez isso, né? Ele também não tentou amarrar ou decretar contra demônios territoriais. Daniel sequer sabia que existia essa batalha espiritual, que estava acontecendo essa batalha no céu. Foi lhe revelado após. Aconteceu quando ele soube, já estava resolvido, né? Então, muitas igrejas hoje ficam utilizando Daniel 10, com esse versículo, para justificar essas técnicas de controle de demônio. Vou amarrar, vou decretar, ensinando os crentes a gritarem, a ordenarem sobre as potestades espirituais, né? Isso é ensinar os crentes a fazerem exatamente o oposto do que Daniel fez. É interessante, né? Como você pega um versículo que diz no caminho, pega o exemplo, ora, jejuma, se humilha, aí ele inverte, é invertido. É para você atuar. A distorção é absurda, né? A nossa armadura, ela está descrita lá em Efésios 6, né? Então, isso foi com a ajuda de IA, viu, pessoal? Estou ficando bom nesse negócio aqui, fazer figurinha de IA. Olha como ficou bacana. Então, a nossa armadura da fé, né, as sandálias da humildade, a couraça, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada da palavra, né, do Espírito. Então, a nossa armadura, ela está descrita lá em Efésios, e eu vou ler aqui para a gente relembrar aqui como é que a gente deve se portar diante dessa guerra celestial que existe, né? Paulo escreve, diz que nossa luta não é contra carne ou sangue, é verdade, existem multidões celestiais que estão disputando as nossas almas, mas a nossa postura não é de guerrear, não é isso que a palavra ensina. E aí, a partir do Efésios 6, a partir do verso 13 até o 18, diz assim: por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecerem inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isto em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então, a nossa postura diante da disputa celestial que existe em torno das nossas almas, deve ser a de vigilância, a de oração, a de estudo da palavra. Compreende? Porque
como crerão? Como vai ter fé se não crer? Como é que vai crer se não ouvir da palavra? É uma cascata. As coisas vão se encaixando e vai nos fortalecendo. A nossa fé nos protege das mentiras que vão chegando, né? Que são os dardos inflamados do inimigo. Então a nossa fé nos protege. Devemos ser humildes e pacientes na hora que vamos anunciar o Evangelho. Às vezes, na ânsia de querermos apresentar o Evangelho do Senhor, a gente pode ser rude com as pessoas que ainda não entenderam. E aí, será que não é porque a gente está querendo usar da nossa força, da nossa inteligência para convencer o outro que está ouvindo, quando na verdade quem convence é o Senhor, né? Então a gente precisa ter humildade na hora que vai apresentar, porque se o coração não estiver disposto a escutar, infelizmente a palavra não vai ser revelada àquele coração. E às vezes acontece, né, de você, numa boa intenção de fazer o outro entender, você termina sendo grosseiro e afastando aquela pessoa. Então, isso vai amadurecendo com o tempo, né? Quando a gente fala no nosso jargão, né? Do primeiro amor, quando eu conheci a Cristo. Não, Cristo é bom demais, eu quero apresentar a todo mundo. Então eu fico ansioso, eu quero que todo mundo veja Jesus como eu também vejo. E aí, naquela minha ânsia, eu posso ser grosseiro e a pessoa, infelizmente, não vai abrir e termina gerando uma inimizade à toa. Eu não estou falando daqueles que falam mal do Senhor, aqueles que falam... Estou falando das pessoas que estão com o coração fechado e a gente termina arrumando uma confusão desnecessária, né? Então, é isso. Essa deve ser nossa postura diante dessa guerra espiritual. Vamos lá. Então, seguindo na nossa leitura de Daniel, né? Daniel, do versículo 14 ao 19. Quem pode... Então, o que é que a gente vê nessa passagem? Primeiro, a gente vê a nossa fragilidade diante da glória de Deus, né? Que a gente já viu um pouquinho, né? Diante da glória de Deus, a gente perde as forças. Ao ouvir a visão revelada, a visão que revelaria o futuro do seu povo, Daniel desmorona. Fisicamente, ele perde suas forças e ele perde o fôlego, fica mudo e se prostra com o rosto em terra. A palavra traduzida por angústia no versículo 16 evoca no original dores físicas e emocionais, tão intensas quanto as dores do parto. Então, na língua original, né, trazia esse sentido de que assim, foi muita dor, era muita glória, e Daniel perdeu as forças, não era por apenas questões sentimentais, emocionais da mente dele, eram forças que ele, quando ele disse que perdeu as forças, ele sentia dores, né? Então Daniel estava fisicamente, ele estava esmagado, né? Estava realmente esvaziado. E como é que a graça de Deus funciona nessa situação, né? A graça restauradora de Deus, do mensageiro, quando toca em Daniel, o mensageiro vai restaurando as forças de Daniel. No primeiro toque, o mensageiro tira o servo do estado de prostração. Ele restaura. Daniel estava que não conseguia nem falar. No segundo toque, Daniel ele abre a boca e começa a falar. Me fala que eu não estava conseguindo nem falar. Ele apenas escutava, né? E Daniel continua dizendo que não tinha forças. Ele ainda já conseguia falar, mas ainda não tinha forças. E o anjo fortalece Daniel, e Daniel fica de pé e diz: agora que você me deu forças, eu estou de pé. Esse fortalecimento que restaura o vigor é o que Deus faz conosco. Quando a gente está quebrantado diante do Senhor, é isso que o Senhor
nos faz, Ele nos restaura a força. E aí, o Senhor nos restaura a força para quê? É para a gente pedir mais? Interessante, em Daniel a gente aprende que Deus restaura as forças para que a gente escute mais, para que a gente entenda a revelação, aqui no caso de Daniel. Daniel teve suas forças restauradas para que ele reagisse no aspecto de ouvir a Deus. Ainda não estava na hora de atuar, né? Tem um tempo para tudo. E quando Deus está falando com a gente, às vezes a gente tem que ouvir, tem que prestar atenção e não atuar. Na hora de atuar, o Senhor vai falar, vai lá e atua, vai lá e cerca, vai e avança. Mas em momentos de grande tribulação, de grande aflição, o que a gente aprende com esse texto é que o Senhor vai nos restaurar para primeiro a gente ouvir a instrução. Não, era isso. Então vamos para o próximo. Seguindo, agora a gente já está chegando no fim, nos últimos versículos, né? Daniel, capítulo 10, versículos 20 e 21. Eu vou ler, tá? Então ele me disse: você sabe por que vim? Tenho que voltar para lutar contra o príncipe da Pérsia, e logo que eu for, chegará o príncipe da Grécia. Mas antes revelarei a você o que está escrito no livro da verdade. E nesta luta, ninguém me ajuda contra ele, senão Miguel, o príncipe de vocês. Então, a história já está escrita. A história de Deus, ela já foi escrita nesse livro da verdade. A gente vê durante a Bíblia, na leitura da Bíblia, que a gente tem alguns livros, né? Deus faz essa representação. Não sei se serão livros reais, mas é a representação que a gente conseguiria compreender, né? Então Deus é como a gente quando vai falar com crianças, né? A gente tem que falar na linguagem que eles vão entender. Então Deus coloca o livro que era o objeto de transmitir informação conhecida, né? Até hoje. Então Deus escreveu na história, a história da humanidade em livros. Esse livro da verdade, esse livro que conta a história de Deus, o Deus que está fora do tempo e vê tudo que já aconteceu, está escrito em detalhes. E o anjo diz: eu vim aqui para te apresentar essa história que está escrita no livro da verdade. Essa história, ela não é improviso, ela já está escrita. E aí é um mistério, né? Assim, e aí tem até o entendimento, a interpretação teológica que fica muitas vezes os arminianos, os mais conhecidos, os arminianos e os calvinistas, né? Deus decretou ou Deus tem escrito, mas Deus está fora do tempo, então é até difícil para a gente compreender, porque se a gente for sair um pouquinho e pensar um pouquinho assim, poxa, como é que funciona alguém que não depende do tempo? Tudo já aconteceu, ainda vai acontecer, está acontecendo, fica tudo misturado. Então, o nosso Deus é esse Deus que está fora do tempo, é o Deus que criou o tempo e o espaço, nada existia antes dele. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio não tinha tempo, não tinha espaço. Então Deus está fora. Deus viu tudo acontecer antes mesmo de acontecer. É confuso, né? Mas essa ciência de Deus é que Ele tem, e a gente não. Então Deus tem um livro escrito. Deus sabe todas as coisas. E aí, na linha de que Deus tem escrito, mas que nós fazemos parte disso, Deus nos conduz nessa história, né? O mensageiro revela a Daniel que a história dos próximos reis, ele já deu uma palhinha aí, né? Para todo mundo ficar curioso, semana que vem, faltem não. Já deu uma palhinha, vai sair o rei da Pérsia e vai chegar o rei da Grécia. Não perca não, próxima aula. E ele vai detalhar os próximos reis, impérios, conflitos, vitórias, os conchavos vão ser tratados detalhadamente. E Deus governa soberanamente o tempo, o futuro.
os reis acreditam que estão no controle total com seus exércitos e decisões econômicas, mas eles são apenas instrumentos de Deus. Se Deus já decretou, se Deus sabe o que vai acontecer, por que a gente precisa orar? Então Deus determina não apenas os fins, mas Ele também determinou os meios. E a oração é um meio soberano que Deus determinou para realizar a sua vontade e formar o nosso caráter. Então a gente ora e conversa com Deus para melhorarmos a nós mesmos. Daniel já sabia que o cativeiro ia acabar em 70 anos. Deus já tinha revelado isso a ele lá atrás, lembra? Ainda assim, Daniel continuou orando e jejuando e se humilhando diante do Senhor. Porque esse é o plano de Deus, para que a gente se aproxime dele. Voltando um pouquinho em outra EBD que a gente teve aqui, relembrando, quando Jesus vai multiplicar os pães, e está a multidão sem comida, os pães e peixes, ele pede a um dos seus discípulos, o que tem aí? Ele diz, não, só tem 3 peixinhos e alguns pães. E ele diz, não, Senhor, não dá não. E Jesus, no texto diz que Jesus fala claramente para que ele entenda quem vai fazer a obra. Porque o discípulo era cético, né? Lembrando que os discípulos naquele momento ainda não tinha descido sobre ele o Espírito Santo. Então eles eram céticos, eles tinham uma visão apenas temporal e local. Então Deus nos coloca nessa posição de oração para que a gente se reconheça também, é assim que eu vejo. Para que a gente se reconheça, a gente verbaliza a nossa fraqueza e a gente cai em si. Então Jesus fez isso com seus discípulos e a gente tem isso de forma mais clara quando a gente vê os outros exemplos da Bíblia, de homens de Deus que oravam e jejuavam, porque esta é a vontade de Deus para que a gente se aperfeiçoe. Porque na oração, na meditação, a gente enxerga os nossos pecados, os nossos erros e colocamos diante de Deus e Deus vai trabalhando para que a gente evolua. Alinhando os nossos pensamentos com os pensamentos de Deus. Então Deus sabe sim o que vai acontecer, mas Deus quer nos trabalhar, Deus quer nos colocar em posição melhor diante dele. Então, agora vamos ver a sombra do velho diante da luz do Novo Testamento, né? Então, lá em Daniel, nessa época, Daniel chorava e jejuava na época da Páscoa da Babilônia, sem a existência de um templo físico, que tinha sido destruído, ou sacrifícios diários para purificação. Então, em Jesus, Jesus, o Cordeiro perfeito de Deus, ele cumpriu perfeitamente toda a tipologia da Páscoa, descrita por Moisés. Ele foi separado e crucificado. E na providência, e Deus atuando em cima da história, Jesus ele foi crucificado também no período de Páscoa, né? E foi crucificado pela manhã, o que tem uma observação bem interessante de um dos autores que a gente utilizou, de que ele foi crucificado pela manhã, o que seria o horário do sacrifício da manhã. E Jesus morreu à tarde, no finzinho da tarde, o que seria o horário do sacrifício da tarde, do templo. Então Deus vai encaixando a história, é fantástico assim, quando a gente é auxiliado a entender, porque eu não tinha entendido, né? Então Deus dá as ordenanças e vai mostrando, olha, e Paulo também tem uma sacada genial, inspirado por Deus, né, também, diz assim, olha, aquilo ali é sombra, o que vem acontecer é isso aqui, ó. Jesus morreu, Jesus foi crucificado, todo aquele sacrifício, todo o sistema sacrificial, a Páscoa, ele se encerra em Jesus. Então, a gente tem a grande diferença
que a gente tem dos tempos de Daniel para o nosso é que, naquele tempo, Daniel chorava pela fragilidade do templo e pela interrupção dos sacrifícios. Nós hoje celebramos porque Jesus ressuscitou e o sacrifício perfeito foi consumado de uma vez por todas. Então, todo aquele sistema sacrificial em Jesus, ele não tem mais a razão de existir. O jejum de Daniel se conectava à Páscoa. Hoje, nós não precisamos chorar ou jejuar em luto desesperado, pelo que não tem esperança, porque o Cordeiro de Deus já foi oferecido por nós e Cristo desarmou e despojou todas as potestades na cruz. Então, está consumado, a história está acontecendo, mas no livro da verdade já está tudo feito mesmo, está tudo resolvido. E agora a gente está no tempo da graça, aprendendo do Senhor e para chegarmos à perfeita varonilidade de Cristo, né? Então, conclusão. Seguros no Cordeiro que venceu. Então, nossa maior certeza. Na cruz, Cristo despojou. Está lá em Colossenses 2,15. Né? Na cruz, Cristo despojou e triunfou sobre os principados. Lá em Apocalipse 12:11, a gente vê eles, nós, o venceram pelo sangue do Cordeiro. Não é pela nossa força. Não vai ser a gente gritando com os demônios, nem fazendo entrevista, nem mapeando onde eles se escondem ou eles governam. A gente vai vencer, está escrito, e esse pedaço da escrita está revelado a nós. Por quê? Por qual meio? Pelo sangue do Cordeiro. Não é pela minha força. Então não devemos focar nossas atenções nessas batalhas angelicais, mas no Deus que está assentado no trono, por trás e acima dessas potestades. Deus está muito acima disso aí. Deus nos colocou noutra missão, de pregarmos a nossos irmãos contemporâneos que estão aqui, para que eles também se ajuntem a Deus. Essa é a nossa missão, não é estar brigando com o demônio, não. Se tiver de encontrar demônio, faz como Jesus nos ensinou. Expulsa, manda ele ficar na dele e deixa de atrapalhar o meu de serviço. A cuidar da sua vida. Assim, o mesmo Deus que despachou a resposta no primeiro dia, que sustenta o seu servo caído com o seu toque, e que já escreveu o fim da história no livro da verdade, é o Deus que nos garante a paz eterna em Cristo Jesus. Não tem, né? E assim, ler o que nos está revelado pela metade, né? Porque quando Jesus vai confrontar o homem que estava endemoniado por vários demônios, diz assim: o que temos contigo, filho do homem? Não deixa que a gente vá para os porcos. Os demônios correm, tremem. Como é que você vai representar Jesus brigando? Então não tem. É até ingenuidade de quem preparou a peça, ou desconhecimento, porque assim, Jesus não entra em pé de igualdade com o diabo. Não existe igualdade aí, é desigualdade mesmo. Jesus é o Deus soberano. Os demônios temem e tremem. E fogem, pedem, não faz nada comigo não, deixa eu ir para os porcos. Aí, enfim, foi infeliz. Essa representação não foi boa, não. Bom, meus irmãos, então é isso. Estão certos de que Deus nos salvou e preparou a sua salvação e nos salvou. Sigamos em frente com os olhos fitos nele. Bom, vou orar. Pai amado, obrigado, Senhor, pela Tua palavra que reconforta os nossos corações, que nos dá certeza de que a história da humanidade já está escrita por Ti e decretada. Que nós sejamos, Senhor, pessoas utilizadas por Ti para anunciar o Teu Evangelho, a Tua salvação àqueles que ainda não Te conheceram. Nós Te oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.